É muito triste o que acontece no futebol brasileiro. Hoje o Vasco foi roubado, eu falo roubado na Fonte Nova contra o Bahia. O Vasco foi roubado, não é mais... O Vasco foi prejudicado, não vou mais falar que o árbitro errou, porque hoje o Vasco foi roubado. Eu sei que vai ter muita gente comentando, rindo, brincando, vai na delegacia, então, foi roubado. Mas tudo bem, cara, vai acontecer ainda contra o teu time, e aí depois você vai se questionar, vai estar comentando que foi roubado, e vai ter pessoas também fazendo chacota e rindo. É por isso que o futebol brasileiro continua que sempre tá. A expulsão hoje do David nesse jogo contra o Bahia foi algo imoral. Foi algo completamente, eu não vou só dizer vergonhoso, mas eu vou dizer humilhante para o futebol brasileiro a nível mundial. E aí eu falo para vocês, o grande questionamento, se o juiz acha que o David deu uma cotovelada no Gilberto, por que ele não expulsou com vermelho direto? Porque ele sabe que se ele desse vermelho direto, ele teria que ir na cabine do VAR e anular o cartão que ele deu pro David. Como na regra do VAR diz que segundo cartão amarelo para expulsão, né, que vai virar cartão vermelho, não pode ser chamado para revisão, o árbitro simplesmente deu o segundo cartão amarelo para justificar a expulsão do David nesse lance. É uma das maiores vergonhas que eu já vi no futebol brasileiro nos últimos tempos. Não só no futebol brasileiro, mas no futebol a nível mundial, a expulsão hoje do David. Um jogo que foi negligenciado do Vasco. Tiraram pontos do Vasco no Campeonato Brasileiro mais uma vez, mais um ano. Vocês lembram do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando teve um gol legítimo do Paulinho anulado contra o Palmeiras? Hoje, na Fonte Nova, o Vasco teve uma expulsão completamente descabida do David, que prejudicou todo o andamento do jogo. Um momento que o Vasco era melhor do que o Bahia no segundo tempo. O Vasco fazia um segundo tempo melhor do que o Bahia. Ficava mais com a bola, trabalhava melhor a bola, estava conseguindo avançar bem no campo de ataque, não estava sofrendo jogadas de perigo, o jogo estava controlado pro Vasco. Eu estava até animado pensando, cara, o Vasco realmente deu uma melhorada, o time tá mais corajoso, o time tá mais aguerrido. E aí, em um lance onde o senhor Gilberto, cara, que vergonha eu teria de ser um ser humano tão sujo e podre. Eu sei que a maioria dos jogadores simula, cara, mas... será que você vai colocar a cabeça no travesseiro tranquilo de noite depois de uma mentira que você fez, que o David te deu uma cotovelada? Cara, que escroto, você jogou no Vasco. Tu é uma vergonha. Gilberto, você é uma grande vergonha. Porco. Jogador porco, cara. Jogador porco, é por isso que o futebol brasileiro nunca vai pra frente, um querendo passar a perna no outro. É um bando de filho da puta. E vai passar impune. Quem era pra receber o cartão era o Gilberto, por simulação. E quem é expulso é o David do Vasco. Deixa o Vasco com um a menos. Nosso time já é ruim, já é limitado tecnicamente, tudo bem. O time tava jogando razoavelmente bem, buscando, poderia ter saído vencedor, mas nosso time é limitado tecnicamente. O time do Bahia já é melhor tecnicamente que o nosso. E o que o juiz faz? Percebendo que o jogo tava complicando pro Bahia, não sei o porquê, ele expulsa o David do Vasco. Vai lá, ó. E com certeza, se o Bahia não tivesse feito gol, ia arrumar um pênalti pro Bahia. Eu tô falando, irmão, eu tenho experiência em futebol brasileiro, irmão. Vocês não me enganam não, irmão. E aí quando vem o texto falar que tem manipulação, a gente que diz que não. Mas, porra, um lance desses, que ele dá o segundo amarelo só pra não ir revisar na cabine do VAR e não passar uma vergonha absurda tremenda, cara, vai ver se eu tô na esquina. É até triste, cara, eu ter que analisar futebol e depois disso que acontece. Porque isso faz mal, não é só a minha, é a várias pessoas. A várias pessoas que isso faz mal. Eu passo estresse, fico estressado, desenvolvo alguma doença no futuro, vários outros vascaínos por conta de uma pessoa. E no próximo jogo ele vai estar apitando normalmente, vida que segue, continuando, errando, né? Errando. Porra, caralho. Ele é cego. Não tem auxiliar, não tem um bandeira, não tem um quarto árbitro que vê, irmão, não foi nada. Tu vai passar uma vergonha absurda, tu vai fazer essa porra mesmo. Cara, que nojo. E aí, tá, beleza. Mas me indigna ver... me indigna ver a transmissão do jogo falando, merecido resultado do Bahia. Qual é o merecimento, cara? Não existe merecimento em um jogo desses. Você tem que mostrar indignação, porque senão não muda. Ó, beleza, o Bahia ganhou o jogo, ok. Não fez mais do que obrigação, porque tava jogando com um homem a mais. Mas, ó, relembrar. O Vasco tava bem no jogo, foi expulso o jogador do Vasco. Não existe merecimento, não existe mérito algum pro Bahia nesse jogo, com todo o respeito do mundo da instituição Bahia. Mas não existe mérito. Que ganhasse 11 contra 11, que fosse um jogo honesto, um jogo limpo, justo, cara. Porque quando é contra o Bahia, roubam pros times do eixo, estão expulsando nosso jogador, roubando pro eixo Rio São Paulo.
Cara, e agora? E agora? Cadê? Vai mostrar indignação? Não vai, irmão. Não vai. Cadê o Pedrinho pra cobrar? Cadê Felipe? Cadê as pessoas que estão lá à frente do Vasco agora? Ó, meu time não vai jogar esse campeonato enquanto essa sujeira continuar. Meu time não joga o campeonato. Ah, então foda-se. Caralho. Não é possível. Cadê o David pra se manifestar? Ó, pedia pra dar entrevista ali no final. Não, eu quero falar porque não aconteceu nada. Pega, mostra o lance. Chama aqui o árbitro. Chama o árbitro. Dá entrevista também. Fala porque você expulsou o David. O porquê você fez isso, cara? São milhares de vascaínos espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Irmão, caralho, você prejudicou o andamento todo de um campeonato. A confiança que o time teria, a pontuação. E aqui a fala que o campeonato não é manipulado, já é um campeonato manipulado. Porque, olha, eu vou explicar pra vocês porque o campeonato já é manipulado. Porque você tira pontos do Vasco, dá pontos pro Bahia em um lance que, porra, não era pra expulsão. Não era pra expulsão. Qual é... O que tem de íntegro, de limpo nesse campeonato? Que sujeira, irmão. Que sujeira que a gente tá vivendo. Ah, vai ver se eu tô na esquina, cara. Que sujeira. Que campeonato sujo, manchado. E sabe qual é o pior de tudo isso, rapaziada? Na próxima rodada, o Vasco vai continuar jogando o campeonato. O Vasco vai continuar sendo prejudicado todos os jogos. É engraçado. Nunca o erro é a favor do Vasco. Sempre é contra, cara. Sempre é contra nós. Mas vamos falar sobre o que aconteceu no jogo, rapaziada. Esquecer um pouco essa expulsão. Gostei hoje da postura do Vasco. Um time brigando lá na frente. Um time mostrando que queria ganhar o jogo. O Vasco hoje não entrou em campo para empatar. O Vasco entrou em campo para ganhar. O Gumoura fez mais uma vez um bom jogo. O Matheus Carvalho, por mais que hoje a parte técnica dele tivesse muito ruim, errando muitos passos, tentou preencher espaço no meio de campo. O Lucas Piton fez um grande jogo hoje. Fez um jogo muito bom mesmo, o Lucas Piton. O Paulo Henrique já fez um jogo melhor, apesar de ter desencaixes de marcação na fase defensiva. O João Vitor fez mais uma grande partida. O Maicon tentando, a gente sabe das limitações físicas, até técnicas que tem o Maicon hoje em dia. O Léo Jardim fez um bom jogo. O Estrela um pouco afobado, mas brigando, lutando. Quem sabe poderia sair alguma coisa ali dele. Quem sabe a Estrela em algum momento poderia brilhar, se o jogador do Vasco não tivesse sido expulso, David. O Adson fazendo uma grande partida. Eu sempre falei que sobre o Adson, que ele, desse elenco do Vasco, do meio para frente, dos que estavam hoje à disposição, é o único que tem capacidade de dar passes bons para os seus companheiros, deixar eles em condições de criar uma boa situação de gol ou de finalizar a jogada. Adson fez um grande jogo, tá ganhando confiança, tá crescendo no time do Vasco, vai ser muito importante. Muito importante. Grande jogo hoje fez o Adson. Grande partida. Qualidade técnica, velocidade de entrega dentro de campo, mostrando ali realmente respeito à camisa do Vasco. O David fazia um jogo muito ruim, que foi expulso. Tava fazendo um jogo muito ruim, não tava gostando do jogo do David. Mas era um jogador em campo. Tava lutando, tava brigando, mas não tava bem na parte técnica. O Verratti, mais uma vez, brigando muito lá na frente. Mas começa o jogo, leva o gol cedo, uma bola desviada do Bahia. Busca o empate com um ótimo contra-ataque, uma boa jogada do Adson, participando 2 vezes do lance, gol do Paulo Henrique. Assistência do Lucas Piton de lateral para lateral. O Vasco sofre na reta final do primeiro tempo, mas consegue se sustentar. Volta bem para o segundo tempo, botando a bola no chão. Parecia que o Vasco ia conseguir criar boas oportunidades de gol. Claro que a gente não tem como saber o que iria acontecer, porque o jogador do Vasco foi expulso. Mas era um Vasco que não estava sofrendo defensivamente. O Bahia não estava conseguindo atacar, não estava conseguindo ser agudo. Era o Vasco sustentando bem e esperando o momento certo para avançar. Era um Vasco que parecia mais pronto para conseguir fazer o gol do que o Bahia naquele momento do jogo. Poderia ser que o Vasco perdesse com 11 contra 11, mas não sei, né? Quem que vai saber? Poderia ser que ganhasse. Nunca vamos saber. Porque o jogo não teve continuidade. E aí depois da expulsão, o Vasco 1 a menos, marcando ali bem. O Vasco estava marcando bem. O Bahia estava, claro, óbvio, vai ter suas chances de gol. Um time de muita qualidade, tá com um homem a mais. Mas o Vasco fazia uma boa marcação. Rafael Paiva faz substituições. Eu não teria colocado o Puma Rodrigues. É um jogador que pra mim não precisa mais ser utilizado pelo time do Vasco. Eu teria colocado o JP para tentar prender um pouco mais a bola, tentar cadenciar mais um pouco o jogo, do que o Puma. O Puma é ruim marcando, é ruim atacando. Não dá mais pro Puma jogar no Vasco. Tá, assim, tá péssima a situação dele. O Biel, na reta final do jogo, tava fazendo o que queria com o Puma Rodrigues. Então não dá. Não tem condições do Puma jogar. E depois o Bahia faz o gol, né? Já tava com um jogador a mais, não tem muito o que fazer. O Vasco tentou, mas
Bahia com um homem a mais. A substituição, a entrada do Zé Gabriel, do Sforza no meio de campo. Acho até que o Vasco perdeu um pouco de poder de marcação quando coloca os dois, mas tem que colocar, os outros já estavam cansados, não tem muito o que você fazer. E o Vasco perde, se mantém ali fora da zona de rebaixamento, mas poderia ter conseguido um ponto ou até mesmo os 3 pontos. Mas uma coisa, a gente não pode esquecer de falar. Depois daquela expulsão bizarra do Jair contra o Bangu, essa é mais uma expulsão vergonhosa do futebol brasileiro. Coincidência, as duas contra o Vasco. Vocês lembram do Jair sendo expulso contra o Bangu? David agora sendo expulso? Gol do Bahia, né? Gol do Tassiano, desvio do Maicon Mato e Léo Jardim. Eu acho que era uma bola até fácil de defesa pro Léo Jardim. Ele fazia a defesa até tranquilo, não era um chute forte, era um chute rasteiro, rasante. Poderia até ser complicado, mas o Léo Jardim costuma pegar essas bolas, né, cara? A bola tava até vindo mais no meio do gol. Eu acho que o Léo Jardim faria a defesa dessa finalização se a bola não dá o desvio no Maicon. O Vasco vai pro campo de ataque, tem esse chute com o David. Eu gostei no Vasco, foi, cara, o time tentou ganhar. O time dessa vez não ficou todo fechadinho, com medo. Não, o Vasco tentou jogar futebol, cara. Um time com menos peças qualificadas, um time com menos tempo de treinamento. O Bahia é um time que está jogando há muito tempo já com o Rogério Ceni encaixado, o Vasco não. Então é claro que o Bahia vai ter mais alternativas, vai ter mais opções de jogo, vai ter mais jogadas trabalhadas, mais movimentos ali coordenados dos jogadores. Mas o Vasco foi aguerrido, cara. O Vasco busca um empate aí. Passe do Lucas Piton para o Paulo Henrique aparecendo como centroavante, lateral para lateral. E era um Vasco com um espírito, eu senti um espírito diferente no time. Um espírito corajoso, cara, que eu não via antes. Eu vi coragem no time do Vasco nesse jogo. E para você jogar futebol você tem que ter coragem. Não existe outra coisa além de coragem. É o princípio de tudo. Mais uma bola aí do Bahia, essa bola vai... O chute do Cauli, a bola pega em travessão. Cauli tenta encobrir o Léo Jardim, mas ficou muito em cima dele, né? Ficou muito em cima do corpo a bola. Então era difícil fazer a bola cair antes no gol. Bahia pressionando mais uma vez. Bola do Gilberto, ele perde o gol. Pareceu livre no segundo pau. O Bahia conseguia balançar bem a marcação do Vasco de um lado para o outro. Tentar achar o cruzamento do lado contrário. O jogo vai pro segundo tempo e aí que começa, né, cara? Aí, pô, triste, cara, triste. Boa jogada do Paulo Henrique pro David. O David isola essa bola que não dá pra isolar, né? Aí tem que fazer o gol. Aí tem que ser decisivo e fazer o gol, né, David? Aí não dá. E aí expulsão, cara, que vergonha, hein? Que vergonha, cara. Que cotovelada que ele viu. Olha isso, cara, olha isso, cara. Porra, pelo amor de Deus, rapaziada. Sério, sério, na moral, o David tá protegendo a bola, disputa de bola aqui com o Gilberto. Que cotovelada que ele viu do David, cara. Cadê o movimento de gatilho de cotovelo? Cadê? Cadê falta nesse lance, cara? Porra, que isso, cara? Que isso? Um gol, uma jogada parecida com o gol do Bahia aqui. O Maicon marcando errado aqui no primeiro pau, né, cara? A bola sempre passa ali, é inacreditável. Inacreditável, a bola sempre passa ali, o Maicon sempre tá marcando ninguém, cara. É surreal. Essa bola é de Everaldo que ele chuta. E assim, o Vasco até se defendia relativamente bem, mas a gente sabia que uma hora ou outra, cara, poderia furar o bloqueio do Vasco. Os jogadores vão cansando. Existe desatenção em algum momento da partida e o Bahia, se conseguisse aproveitar, poderia fazer o gol. E aproveita e faz o gol. Uma jogada muito parecida com aquela, né? Só que nessa o Estupião, ele consegue colocar para dentro das redes. Se antecipa o João Vitor e coloca para dentro das redes a bola. O Vasco leva muito esse tipo de gol, né, cara? Entre o goleiro e o zagueiro, esse cruzamento tinha que ir rasteiro. O Vasco leva muito esse tipo de gol. É o que tem que trabalhar, cara. É o que tem que trabalhar. O Maicon já era pra ter cortado também a bola ali, cara. E aí, vitória do Bahia. E é isso, cara. Aquilo que eu falei com vocês. O lance da expulsão do David é mais um absurdo do futebol brasileiro, cara. Essa expulsão do David. O cara tá protegendo a bola. Não, em momento algum você vê a intenção de dar cotovelada, de dar tapa. Você vê um movimento natural do David.
Claro, a mão dele ali pega no rosto do Gilberto, mas o Gilberto tá com o rosto lá embaixo, cara. Os dois estão disputando espaço, um lado pro outro. Não tem nenhum momento de deslealdade do David, não. Se tivesse por movendo de gatilho, de cotovelo, algo do tipo, até poderia falar, não, era pra ser expulso. Eu falaria aqui pra vocês que é pra ser expulso, que eu já falei em outros lances, mas esse lance não era pra expulsão. Não era nem pra cartão amarelo, não era pra nada, cara. Lance de disputa de bola. Mas é como também o Gilberto rela na cara dele, ele, cai, não sei o que lá. Aí o juiz, porra, se o juiz estivesse em dúvida, o que, pô, vou dar o vermelho direto, que eu vou poder ver no VAR. Vou poder ver no VAR. Não foi lance pra expulsão. Mas é isso, cara. Comenta embaixo a opinião de vocês. Mais um jogo que o Vasco é prejudicado e vida que segue. São do Francesco, nós fui. Se vocês repararem no lance, quem bate com o ombro, claro, pode até ter tido toque do David, mas quem bate com o ombro no rosto do Gilberto é o Everton Ribeiro. E aí o rosto dele se movimenta. O juiz achou que não, a cotovelada foi do David. Sei lá, será que foi isso? Não sei, né, cara? Mas Vasco prejudicado novamente.